A esposa do meu amigo se exibiu pra mim e eu não fiz nada. Ela não aceitou ser rejeitada e contou uma história diferente para ele. Me chamo Theo. Tenho 37 anos. Servidor público durante o dia. Personal trainer nas horas vagas e um bodybuilder amador nas horas livres. Nunca casei, por escolha mesmo. Tenho tudo o que preciso. Estabilidade financeira, sou investidor e já posso me aposentar. Saúde, amigos e principalmente a paz de espírito de não ter feito concessões que não queria. Um dos meus maiores orgulhos na vida é minha amizade com o Francisco. Somos amigos desde os 7 anos, crescemos na mesma rua, jogamos bola no mesmo campinho de terra e compartilhamos inúmeros momentos que moldaram quem somos hoje. Apesar de a vida nos ter levado para bairros muito distantes, a nossa amizade nunca se abalou. Francisco se tornou engenheiro civil, casou-se com Clarice há 15 anos, eu fui o padrinho com muito orgulho. E eles tiveram a Manuela, minha afilhada, minha paixãozinha de 12 anos. Clarice sempre foi uma mulher bonita, daquelas que chama a atenção por onde passa. E mesmo depois de anos de casamento, ela manteve um corpo impecável, resultado de treinos constantes e alimentação regrada. Ela é nutricionista. Ironicamente, o Francisco, marido dela, nunca seguiu nenhuma das dietas que ela recomendava. Ela é sócia de uma renomada clínica voltada para a saúde e estética. Eu já fui algumas vezes, mas nunca fui atendido por ela. Nos anos seguintes, era comum participarmos de almoços em família, encontros casuais, fins de semana de churrasco. Tudo sempre dentro dos limites da amizade, sem segundas intenções, sem malícia, apenas carinho e respeito. Até aquele aniversário do Francisco. Era uma sexta-feira. Uma comemoração simples na casa deles, mas cheia de alegria. Amigos próximos, família, comida farta, cerveja gelada. Francisco estava radiante com seu 3.7, como ele mesmo dizia, gargalhando enquanto enchia o copo. Eu bebi moderadamente, mais para acompanhar a galera do que por vontade, mas mesmo assim ultrapassei o limite permitido para dirigir. Francisco, claro, estava muito pior do que eu. Nem pense em dirigir, Theo. Fica aqui, pô. Dorme aqui. Tem a cama do escritório, é confortável. Francisco sugeriu, colocando a mão pesada no meu ombro. Clarice concordou. E eu acabei aceitando. Era mais seguro. E no fundo, era bom passar mais tempo com eles. Ficamos os três conversando até tarde. Francisco ria alto, se esbaldando nos petiscos. Ele havia contratado uma empresa com um buffet que a Clarice não aprovaria. Ela, já impaciente, criticava com certo humor. Você vai explodir qualquer dia desses, amor. Ela dizia, cruzando os braços e lançando aquele olhar misto de irritação e carinho. Abdômen de um gomo só é mais sexy. Dá até pra apoiar o prato e o copo, respondeu Francisco, gargalhando. Eu e Clarice rimos, ela com um sorriso um pouco forçado, meio emburrada. Depois de um tempo, Francisco capotou no sofá mesmo, e nós o ajudamos levando-o para a cama. Clarice e eu ainda ficamos conversando um pouco mais sobre nossas áreas, alimentação, treino, saúde. Claro que seu físico tá incrível, Theo. Quanto de gordura corporal tá agora? Ela perguntou, me olhando de um jeito que eu achei estranho, mas preferi ignorar. Entre 7 e 8%, respondi dando de ombros. Uau! Impressionante. Devia mesmo marcar uma consulta comigo, hein? Vamos ver isso direitinho. Fechado. Sorri. O papo parecia normal até que ela perguntou. E você, por que ainda está solteiro? Um homem como você, hein? Dei um sorriso educado. Ainda não encontrei a pessoa certa. E para falar a verdade, prefiro ficar solteiro do que casar errado. Ela soltou uma risadinha e disse, enquanto não encontra a certa, fica se divertindo com as erradas, né? Ri de volta, mas fui sincero. Nem isso, Clarice. Meus princípios não me permitem brincar com o sentimento dos outros. O tom da conversa mudou de leve. Ela parecia mais curiosa, íntima. Começou a desabafar sobre o casamento. O Francisco, ele não me toca mais como antes, e quando tenta, mal consegue terminar sem ficar esbaforido. Tenho medo, sabe? Medo de perder ele para um infarto, confessou, olhando para o chão. Ele é muito teimoso e não se cuida. Somos muito diferentes. Ele poderia ser igual a você. Clarice, vou tentar convencer ele a mudar. Pela saúde, pela Manu. Vocês merecem muitos anos juntos ainda. Tentei ser o mais cuidadoso possível. Nos despedimos e antes de ir para o escritório, ou melhor, quarto de hóspedes, ela disse:
Espera aí, deixa eu pegar um travesseiro extra pra você. Fiquei sentado na beira da cama, esperando. O tempo passou. Deitei e fechei os olhos. Quando ouvi a porta abrir, ainda meio grogue, vi Clarice. Ela entrou no quarto com uma camisola que, bom, era impossível não notar. Fina, bem transparente, deixando pouco para a imaginação. Deu para perceber que não tinha nenhuma peça de baixo. Theo! Ela chamou, tocando levemente meu peito e abdômen para me acordar. Abri os olhos e travei. Dei de cara com aquela visão. Senti meu corpo reagir na hora. Inevitável. Fiquei constrangido. Peguei o celular. Inventei uma desculpa esfarrapada. Esqueci que tinha um compromisso amanhã cedo. Preciso ir. Falei, levantando rápido. Ela percebeu. Ah, percebeu. Sorriu de canto malicioso. Segurou meu braço. Fica, Theo. Não precisa ir agora. Sua voz era baixa, sedutora. Consegui me desvencilhar gentilmente, dizendo que realmente precisava ir. Mas no fim, acabei ficando. Não queria dirigir após ingerir álcool. Afinal, eu não tinha costume em beber. Deitei, fechei os olhos e comecei a rezar. Pedi a Deus para esquecer aquela imagem. Não era certo. Era a mulher do meu amigo, a mãe da minha afilhada. Não podia, nem em pensamento. Mas meia hora depois, Clarice voltou. De novo. Oh! Ainda não conseguiu dormir, Theo? Perguntou baixinho. Só estou descansando. Respondi, de olhos fechados. Ela entrou para pegar algo em uma das gavetas. Acendeu a luz e eu vi. Ou melhor, tentei não ver. A camisola era praticamente inexistente. Virei para o lado, respirei fundo. Ouvi um tropeço. De repente senti o peso dela na cama e sobre mim. Ela roçou os seios contra meu peito e, ao fazer força para se levantar, ela segurou a minha coxa. Tentei me encolher, virar uma estátua. Ela ficou um momento a mais do que o necessário e, com o braço, sentiu que tem coisas que, por mais que a gente não queira, não pode controlar. Ela sentiu com o braço como eu estava. Finalmente levantou, com um risinho abafado, e saiu do quarto. Fiquei imóvel, o coração disparado, o corpo em alerta. Naquele momento eu soube. Clarice não estava sendo inocente. Ela queria. Ela estava testando até onde eu iria. Mas eu sabia exatamente até onde eu não iria. Um mês depois, combinamos de comemorar o Dia dos Padrinhos no clube. Antes que muitos perguntem, o Dia dos Padrinhos acontece no Domingo de Ramos. Falei para o Francisco levar a Manuela porque eu tinha preparado uma festinha simbólica. Minha irmã mais velha também foi, trazendo meus sobrinhos, Paula, Eduardo e Enzo. Uma amiga da Clarice também estava presente. Uma mulher muito bonita, achei até que é mais que Clarice. Ela trabalhava na mesma clínica. Eram sócias. Fiquei encantado com o jeito dela. Nunca fui de ficar olhando para uma mulher, mas aquela me hipnotizou. Fomos apresentados e senti algo diferente quando tivemos a oportunidade de conversar, e pareceu ser recíproco. Era para ser um dia dos padrinhos, mas na verdade virou o dia da bagunça das crianças. Ficamos nós, os adultos, sentados no quiosque enquanto as crianças tocavam o terror no clube. O Francisco, como sempre, estava desinibido e desencanado com o físico ou com o que dissessem dele. De repente, ele sacou a camisa e me chamou para um tibum na piscina. Eu levantei para ir também, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele já tinha saltado na água. Enquanto eu caminhava em direção à piscina, a Clarice, que também estava presente, perguntou com aquele tom provocativo. Você não vai tirar a camisa? Não acredito que vai ficar de short. Antes que eu respondesse, ela continuou. Aquela avaliação, já posso começar a fazê-la visualmente agora. Preferi ignorar. Fiquei com a camisa de manga longa de proteção UV e falei que havia esquecido o protetor solar. Ela se ofereceu para passar protetor em mim, mas declinei educadamente. Minha irmã e a Helena, sentadas ao lado, presenciaram tudo em silêncio, mas pelo olhar, sabia que elas tinham percebido o clima estranho. Fui para a piscina, fiquei com o Francisco e as crianças. Depois a Helena nos seguiu e tive mais tempo para conhecê-la. Passamos uma tarde maravilhosa. Ver o sorriso da Manuela, da Paula, do Eduardo, do Enzo e o jeito crianção do Francisco com aquele coração de ouro foi bom demais, mas a melhor parte do dia foi conhecer a Helena. Trocamos contato e com certeza eu iria procurá-la. Antes de ir embora, tiramos uma foto em grupo na beira da piscina, um registro de um dia leve e cheio de vida. Levei a minha irmã para casa e ela falou para eu me afastar da Clarice, que não deveria evitar ficar com ela a sós.
Sorri e disse que iria seguir o seu conselho. Mas na semana seguinte veio a consulta com a Clarice. Confesso que fui com um pé atrás. Não sabia se ela tentaria alguma aproximação fora do profissionalismo, mas mantive na cabeça. Não importa o que aconteça, eu não vou dar abertura. Quando cheguei, ela me atendeu com toda a formalidade. Perguntei pela Helena e ela disse que estava no consultório. Falei que gostei muito dela. Estava tentando mostrar que tinha me interessado por alguém. Talvez ela parasse com as insinuações. Tudo parecia normal até o momento da avaliação. Subi na balança de bioimpedância. Ao terminar, ela sugeriu que eu ficasse apenas de roupa de baixo para fazer a medição com o adipômetro e cruzar os dados. Um procedimento padrão que eu mesmo aplicava como personal trainer. Concordei. Mas o desconforto começou assim que ela se aproximou demais. Clarice se aproximou com o adipômetro e fita nas mãos e um sorriso leve no rosto. Usava jaleco branco aberto e, por baixo, uma blusa justa que realçava ainda mais o corpo perfeito. Profissionalmente, ela pediu: "Pode relaxar o braço direito?" Isso. Ela pegou a dobra do meu tríceps. Normal, pensei, mas não era normal ficar com o corpo colado daquele jeito e apertando com meu braço com as duas mãos, falou sussurrando próximo ao meu pescoço. "Está tudo bem com você, Tel?" Respirei fundo, tentando manter a mente limpa. Ela continuou: "Agora relaxa o abdômen. Isso." Ela riu baixinho. "Quer dizer, relaxa o que der, né? Tá difícil encontrar gordura aqui." Sorri de canto, sem graça. Ela tirou o jaleco e se inclinou mais para frente para medir o abdômen e deu para perceber que estava sem sutiã. Porém, sem querer, ou querendo, ao levantar, subiu roçando os seios no meu corpo e ficou com o rosto bem em frente ao meu, como se fosse me beijar. Tentei ignorar. Me concentrei na parede à frente, na ficha de avaliação, em qualquer coisa. Ela sorriu, se afastou um pouco, pegou uma prancheta e anotou: "Percentual excelente, 7,3%, impecável." "Obrigado", respondi, pegando a toalha para secar um pouco o suor que já começava a surgir mais pelo nervosismo do que pelo calor. A temperatura na sala estava em 19 graus Celsius. "Vamos medir as pernas", disse ela se agachando. O toque nos adutores e quadríceps foi mais delicado do que precisava ser. Cada vez que ela apertava o adipômetro, parecia uma provocação silenciosa. Eu já tinha feito esse exame centenas de vezes. Sabia como era o toque técnico e aquilo não estava normal. Parecia que estava querendo me deixar excitado e eu fiquei um pouco. Clarice percebeu que estava conseguindo, olhou para cima, ainda agachada, e brincou: "Sabe, você deveria ser estudado, Tel. É quase desumano manter esse corpo aos 37 anos. Ainda bem que não citou nada. Ela estava fazendo joguinho." "Disciplina", respondi seco, tentando encerrar a conversa. Estava ficando constrangido. Ela riu. Terminou a última medição e disse: "Francisco poderia ser assim, né?" Vesti rapidamente a calça e a camisa de treino que eu tinha levado. Queria sair daquela situação o quanto antes. Enquanto organizava as anotações, ela disse de costas para mim: "Você se sente desconfortável perto de mim, não é?" Fiquei em silêncio. Ela se virou, me encarando, cruzou os braços e apoiou-se na mesa mostrando os seios, tentando me provocar. "Eu percebi, Tel, naquela noite. Também no clube. Agora aqui. Lembro que naquela noite em minha casa você ficou animadinho e hoje foi por pouco. Gostou do que viu naquela noite? Você pode ter tudinho se quiser. Pode ser o nosso segredinho e ninguém vai se machucar." Engoli seco. "Clarice, eu respeito demais o Francisco. Respeito a nossa história. Respeito a Manuela." Ela se aproximou falando baixo. "Você é diferente, muito certinho. Isso te torna mais interessante." Desceu as mãos e acabou me tocando com mais firmeza. E disse: Você me diz não, mas sua seta está apontando para mim." "Por favor, não faça isso", falei, dando um passo para trás. Ela riu, como se estivesse se divertindo com o meu desconforto, e me pressionou contra a parede. "Eu nunca traí o Francisco com algum amigo dele. Eu o amo, mas sinto que ele não combina mais comigo. Não consegue acompanhar o meu ritmo. Já você, Clarice, o Francisco te ama e fará qualquer coisa por vocês. Você é o primeiro homem que não caiu aos meus pés." Então, ela se aproximou mais ainda, roçando o seu corpo em mim. Isso me deixa curiosa. Afastei-a com delicadeza, mas falei com firmeza: "Eu não sou qualquer um, Clarice, e nem vou ser, pra ninguém." Ela ficou me olhando, como se estivesse medindo se iria insistir ou não. Então sorriu, como quem planejava algo. "Tá bom, Tel", disse com uma falsa inocência. "Pode ir."
Por enquanto, peguei minha ficha, desejei boa tarde e saí do consultório sentindo que o problema estava longe de terminar. E eu estava certo. Procurei pela Helena e fui ao seu consultório. Notei que ela gostou muito de ter me visto, mas disse que eu parecia nervoso. Perguntou se eu estava bem e se tinha acontecido algo. Eu apenas respondi que alguns problemas estão me procurando, mas que eu estava fugindo. Aproveitei a oportunidade e disse: Helena, você aceita almoçar comigo hoje? Ela aceitou e saímos. No corredor da clínica, encontramos a Clarice, que nos cumprimentou e perguntou se estávamos indo almoçar e que iria conosco. A Helena percebeu que eu fiquei desconfortável na presença de Clarice e disse que sim, mas que estávamos nos conhecendo melhor. Que era um almoço de casal. Quando ela disse isso, casal, senti o meu coração acelerar de alegria, mesmo que fosse apenas para despistar a Clarice, mas me deixou feliz. Em toda a minha vida eu não tinha sentido algo assim por ninguém. Durante o almoço, a Helena perguntou o que tinha entre Clarice e eu. Ela é a esposa do meu melhor amigo e apenas isso, eu disse. Você tem algum sentimento por ela? Respondi que não e que mesmo que tivesse, jamais trairia uma amizade. Ela ficou com uma expressão alegre e disse: Theo, sinceramente parece que ela está tentando algo. Você pareceu desconfortável. Fiquei em silêncio e não disse nada. Mas não precisa, Helena tinha percebido tudo. Ficamos conversando bastante e a cada minuto eu sentia que era ela. Tinha que ser ela. Nós criamos uma conexão tão forte naquele momento que passamos do horário de almoço e seguimos conversando por quase 2 horas. Quando fomos nos despedir, acabamos nos beijando. Não foi um beijo simples de despedida ou que os lábios tocaram rapidamente. Foi um beijo apaixonado de ambos. Um beijo demorado. No dia seguinte recebi uma mensagem de Clarice. Abri e tinha uma foto nudes dela mostrando os seios. Abaixo da foto, um presentinho para começar o dia. Mais tarde, outra foto mostrando o bumbum, mas estava de calcinha. Porém, a mensagem abaixo da foto: se não responder a calcinha, vai sumir. Não acreditei e preferi não responder nada, então ela cumpriu a promessa. Mandou uma nova foto sem nada e dizendo: Ops, quando você quiser. Confesso que ela é uma mulher muito bonita e sedutora. Eu não pensaria 2 vezes, porém tem 3 agravantes que são muito importantes para mim. Primeiro, é casada. Segundo, é esposa do meu melhor amigo. Terceiro, eu estou iniciando um relacionamento que quero que dê certo. Jamais iria trair os meus princípios por desejos carnais, muito menos trair um amigo. Passei por mais de 3 semanas sendo provocado e ainda ignorando. Tinha receio em contar ao Francisco e destruir a família e a imagem da mulher que ele tanto amava. Então, como tinha começado a namorar a Helena e queria construir um relacionamento baseado em confiança, contei pra ela o que realmente estava se passando. Eu tinha percebido, Theo. Só estava esperando que você mesmo contasse. Precisava ter certeza do tipo homem que você é. Ela ficou muito zangada com a Clarice e disse que iria resolver isso, que eu era o seu namorado. Na manhã seguinte, minha namorada conversou com a Clarice e acabaram discutindo sério. Então, no mesmo dia, confrontei a Clarice e disse para ela parar e continuar com a família linda que tinha, que se ela parasse, eu não iria contar nada ao Francisco. Theo, eu sei que você me deseja. Vou parar depois que eu conseguir o que eu quero, disse ela. Ainda foi mais audaciosa e continuou: se você não ceder, eu mesma contarei ao Francisco. Vamos ver em quem ele irá acreditar? Você tem 7 dias. Assim como Samara Morgan, ela cumpriu os 7 dias fielmente, e então eu recebi uma ligação do Francisco. Cara, você pode vir aqui em casa? Precisamos conversar? A voz dele estava estranha, pesada. Meu estômago gelou. Cheguei na casa deles no início da noite. Clarice não estava. Manuela também não. Francisco me esperava sentado na varanda, com uma cerveja na mão. Sem rodeios, ele disse: a Clarice me contou uma história hoje. Ele fez uma pausa longa, enquanto dava mais um gole na cerveja. Disse que você deu em cima dela. Meu coração disparou. O quê? Disse que você tentou se aproveitar dela naquele dia do meu aniversário. E que depois no consultório ficou se insinuando pra ela. Eu ri. Não consegui segurar. Você sabe que isso é mentira, Francisco. Ele ficou me encarando, sério. Parecia dividido. Mas ainda assim, parecia que no fundo ele queria acreditar em mim. Prova isso, Theo. Por favor, irmão. Prova que você não é o errado. Por consideração aos nossos 30 anos de amizade. Fui embora pensativo. Se eu pudesse, utilizaria as mensagens no celular como prova, mas não pude. Eram temporárias. As fotos eram de visualização única e não pude usar nada como prova. Voltei à clínica para conseguir a gravação das câmeras de segurança. Eu pedi de maneira oficial uma cópia das imagens do dia da consulta.
Aleguei que havia ocorrido um desconforto ético e que queria me resguardar caso fosse necessário. Entretanto, alegaram que as câmeras internas do consultório não estavam ainda funcionando. Eu não tinha como provar nada e não sabia como falar com o Francisco. Escolher uma amizade de 30 anos ou escolher sua esposa há 15 anos, aquela que sempre foi perfeita, que nunca tinha falhado, que o amava e não se importava com a sua forma ou como ele era. É uma decisão difícil, mas eu, no lugar dele, escolheria a esposa e família. E foi isso que ele fez. Eu não tinha como provar nada. 2 dias depois, tentei falar com o Francisco e ele me enviou uma única mensagem. Por consideração a todos os anos de amizade por eu ter intercedido, a Clarice não vai te denunciar, mas a nossa amizade tem que acabar. Nem pense em aparecer aqui, senão a Clarice vai te denunciar e ainda contaremos para a Manuela. Em seguida me bloqueou em todas as redes. Senti bastante, porque amigos de verdade devem ser para a vida inteira. A Clarice fez a cabeça dele contra mim e o prendeu numa rede mentiras. Ainda no mesmo dia, recebi uma mensagem de Clarice. Pronto, agora vocês não são mais amigos. O que te impede agora? Respondi em áudio. Clarice, pelo amor de Deus, você destruiu uma amizade de longa data por causa de um capricho. Eu posso dizer pra ele que menti porque estava com ciúmes e que ele valorizava mais a amizade do que eu. Mas você sabe o que tem que fazer, né, Theo? Não respondi mais nada e não tinha o que fazer para consertar aquilo tudo. 4 meses se passaram e o meu relacionamento com a Helena está ficando cada dia mais sério. Ela conheceu a minha família e todos amaram ela. Uma mulher simples e sem bobagens, sem nenhum mimimi. Mas a paz não dura para sempre e a minha durou apenas 4 meses. Mas sabia que a Manu está com saudades de você? Li a mensagem e senti vontade de responder, mas a Helena estava ao meu lado e disse para não responder. Pegou o celular e começou a gravar a minha tela, porque mensagens temporárias não permitem print. Chegou outra mensagem. Você sabe que eu não desisti, né? Continuei sem responder. E na tela, aquela mensagem. Digitando seguido de reticências estava me torturando. Estou pensado em contar para a Manu o que você fez. Ela vai ficar decepcionada com o padrinho que tanto ama. Acabei respondendo. Eu não fiz nada, Clarice. Ela continuou. Não, sim, você não fez nada. E nós dois sabemos disso, mas é a minha palavra contra a sua. Vai continuar se escondendo e brincando de namoradinho para fugir de mim? Apertei o telefone com força de tanta raiva pela injustiça que eu estava passando. Quem iria acreditar em mim? A palavra de um homem, mesmo mostrando provas, não tem valor algum. Bloqueei a Clarice. Ela faça o que quiser, eu sou inocente. A Helena sabe disso, minha irmã sabe disso, minha família sabe disso e para mim é o que importa. Em menos de uma semana, o Francisco me enviou uma mensagem de áudio da Manuela chorando, dizendo que eu não era mais o seu Dindo e que nunca mais queria me ver. Após a mensagem, ele me bloqueou novamente. Fiquei devastado. Nada tinha me afetado até agora. Até mesmo a perda da amizade do Francisco não me deixou tão mal quanto ouvir aquele choro. Helena ficou muito revoltada com a Clarice e desfez a sociedade na clínica. Eu disse que ela não deveria fazer isso, mas ela disse que em breve nós seremos um só e que o que fizerem comigo estará fazendo com ela. Antes de encerrar tudo, Helena enviou o vídeo que fez da tela do meu celular para o Francisco, além de algumas provas que ela mesma conseguiu. Conversou com minha irmã, com colegas que sabiam do comportamento da Clarice. Alguns chegaram a comentar sobre atitudes dela com outros clientes também. Com dificuldade, a Helena conseguiu reunir mensagens, testemunhos e até um relato de uma antiga academia onde ela trabalhou, mostrando um padrão no comportamento dela. Após ver todas as provas, o Francisco tentou me contactar. Eu recebi a ligação dele, mas Helena me pediu para não atender. Que ele agora buscasse outra pessoa para desabafar. Que ele cortou a nossa amizade sem investigar, sem pestanejar. Respeitei a opinião e vi que a Helena brigou por mim. É ela, realmente é ela. Recebi uma mensagem. Talvez eu tenha sido injusto com você, ele disse. Pensei. Caramba, mesmo com todas as provas ele diz talvez. Há alguns meses eu tinha tentado explicar e ele só aceitaria falar comigo com provas. Tentei contar que Clarice havia ultrapassado limites e que a situação não era como parecia. Mas Francisco não quis me ouvir. Clarice chorou. Disse que se sentiu exposta, que eu a havia constrangido. A amizade não sobreviveu. Fui bloqueado de todas as redes, deixei de frequentar a casa deles. Nunca mais vi a Manuela. Minha irmã comentou que a menina ficou com raiva de mim. A Clarice manipulou tudo direitinho. Apesar de tudo, nunca mais recebi nada da Clarice.
A Helena abriu uma nova clínica e deixou claro para ela que não me procurasse mais. Caso contrário, entregaria as provas ao conselho. Assim se encerrou esse capítulo da minha vida. Pedi a Helena em casamento, ou melhor, nos pedimos em casamento. Foi uma situação muito engraçada e eu quis ser tradicional e me ajoelhei, mas ela se ajoelhou também e repetiu tudo o que eu disse. Você aceita se casar comigo? Sorrimos e dissemos sim juntos. A cerimônia foi linda e minha mãe ainda comentou. Pensei que eu iria partir desse mundo sem ao menos ver o meu filho casado. Helena completou. Muito bem casado, minha sogra. Seguimos felizes e construindo a nossa história. 8 anos se passaram. Construímos uma vida. Comemoramos o nosso casamento todos os dias. Está sendo eterno, enquanto está durando e que assim seja até o fim. Tivemos um filho, Daniel, que trouxe cor a todos os dias. Mas apesar de tudo, ainda havia um vazio silencioso dentro de mim. Em um sábado qualquer, fomos ao shopping comprar roupas para Daniel. Enquanto Helena e nosso pequeno exploravam uma loja de brinquedos, fiquei do lado de fora esperando. Foi quando a vi. Manuela, agora uma jovem mulher com cerca de 20 anos, cabelos longos e sorriso contido. Nossos olhos se cruzaram. Ela hesitou. Depois correu até mim. Theo, a voz dela, agora madura, ainda trazia a doçura da infância. Manu, sorri. Ela parou diante de mim, visivelmente emocionada. Me perdoe, Dindo. Eu senti tanto a sua falta. Eu também senti a sua, respondi com sinceridade. Ela desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Eu sempre soube que você era inocente. Obrigado, falei sentindo um nó na garganta. Daniel correu até nós, interrompendo o momento. Papai! Manuela sorriu surpresa. É seu filho? É sim, apresentei orgulhoso. Esse é o Daniel. E ali está a minha esposa, Helena. Helena se aproximou e, com sua gentileza habitual, cumprimentou Manuela. Conversamos rapidamente. Trocamos contato. Ela contou que os seus pais, Francisco e Clarice, continuam juntos e aparentemente estão bem. Antes de ir, Manuela me abraçou forte. Nunca mais some de novo, Theo. Eu nunca sumi, Manu. Fui cortado da amizade. Respondi. Mas prometo não ficar distante da minha afilhada. Nunca mais. Nem todas as amizades resistem às tempestades. Francisco e eu seguimos caminhos diferentes. Nunca houve mais explicações. Nunca houve reconciliação. Mas encontrar Manuela, saber que no coração dela eu sempre fui inocente, foi o suficiente para encerrar aquela ferida antiga. Hoje olho para minha família, para minha vida e agradeço. Nem sempre as coisas saem como queremos, mas às vezes, mesmo depois da dor, ainda podemos encontrar redenção e recomeçar. Agradeço a todos que me deram forças no momento mais difícil. Obrigado por terem acompanhado a minha história até o final. Deixem a sua opinião se existe amizade verdadeira e se já sofreu com obsessão de alguém. Até a próxima.